Boa noite. Graça e paz. Eu estava ali agora e estava pensando com meus botões. E disse, Senhor, acho que hoje vai ser difícil falar. E eu vou te dizer por que vai ser difícil falar. Vou contar um testemunho. Desde a semana passada, quando nós ouvimos a respeito de ser filhos e herdeiros, eu tenho refletido a respeito disso. E a minha história é de alguém que foi muito amada. Esse já é um motivo de haver bastante emoção na minha voz. Porque eu nasci num lar cristão. Meus pais, bem antes de eu nascer, já confessaram Jesus e caminhavam com Jesus. E eu sou a filha mais nova de 5 filhos. E eu nasci bem fora de época, fui bem temporã, assim, então fui muito mimada mesmo, essa é a verdade. O Senhor me concedeu um lar ajustado, um lar abençoado, uma família abençoada. E quando eu comecei a pensar nessa paternidade, né, me deu muita saudade do meu pai e da minha mãe. Porque meu pai e minha mãe já são falecidos já há bastante tempo. Minha mãe faleceu já fazem, acho que 11 anos. Eu sou meio perdida em data, mas acho que fazem 11 anos. E meu pai já faz 21. Mas, apesar de ter perdido meu pai e minha mãe muito cedo, eu fui muito amada. E quando comecei a ouvir a respeito desse assunto de paternidade, isso trouxe ao meu coração muito agradecimento ao Senhor. E digo, nossa, Pai, Deus, o Senhor me deu pai e mãe muito bons. Eu posso me lembrar com muita alegria da minha infância, da minha adolescência. Claro que tive problemas, claro que tive situações, não tem dúvida. Mas eu posso me lembrar com muita alegria e posso, diferente de muitas pessoas que conheço, pode dizer, Deus, muito obrigada pela família que o Senhor me deu. Uma família que me abençoou muito, que me criou, que me gerou. E pensando sobre isso, eu fiquei meditando, digo, Deus, se há tanta alegria, tanta gratidão no meu coração pela família que o Senhor me deu, se eu consigo reconhecer que eles foram realmente pessoas que me amaram, que cuidaram de mim, que me orientaram, que guiaram os meus passos, eu perguntei para Deus, Deus, por que é tão difícil eu entender a dimensão do teu amor ao me incluir na tua família? Não sei se você vai conseguir chegar no raciocínio que eu cheguei. Mas eu consigo, em virtude da experiência que eu tive com os meus pais, entender que meus pais me amaram. E a pergunta que eu me fiz é, e diante da manifestação tão sobrenatural do amor de Deus, por que eu às vezes não creio na dimensão desse amor com o qual Deus me ama? Em pequenas coisas da minha infância eu consigo identificar o amor dos meus pais por mim. Mas por que eu tenho tanta dificuldade de entender que Jesus foi entregue pela minha vida? Que Deus deu o maior e o melhor do que Ele tinha, para que eu entendesse que eu sou amada. E esse tem sido o meu questionamento. Eu digo, Deus, eu quero entender esse amor. Eu quero sentir, assim como eu posso entender que eu fui amada
na minha família de carne e osso, eu quero realmente entender essa dimensão desse amor que o Senhor me alcançou. Porque aí, Deus, aí realmente eu vou viver como filha. Aí eu vou me comportar como filha. Eu vou falar como filha, eu vou me mover como filha. O problema não está na manifestação do amor de Deus. Se concorda comigo que a manifestação do amor de Deus foi muito contundente com relação à minha vida e à sua vida? O problema está em como eu entendo esse amor. E desde a semana passada, sabe qual tem sido a minha oração? Deus, que em tudo aquilo que eu for fazer, que em tudo aquilo que o Senhor se manifestar, porque Ele se manifesta 24 horas por dia no nosso meio, não é verdade? Ele não se manifesta assim na sua vida? Eu tenho dito, Deus, que tudo aquilo que eu for fazer, que tudo aquilo que eu for ver, que eu colocar as minhas mãos, que eu consiga entender que aquela pequena ou aquela grande coisa que está diante de mim é mais uma manifestação do seu amor. Sabe o que tem acontecido durante essa semana? Vira e mexe, me pego chorando. De tristeza? Não. De emoção, de gratidão, de adoração. Por simplesmente ter pedido para que Deus abrisse os meus olhos, para entender as manifestações de amor que Ele faz todos os dias por mim. Nas pequenas e nas grandes coisas. E agora cada texto que eu leio, cada abraço que eu recebo, cada sorriso, eu tenho que respirar fundo porque me dá vontade de chorar. Diz, puxa, meu irmão, você veio me abraçar hoje. E o teu abraço é a manifestação do amor de Deus para com a minha vida. Aí eu leio lá na palavra que diz que eu sou filha adotada. Você sabe que eu disse para você que eu fui muito amada, né? Mas como eu sou bem mais nova que as minhas irmãs, e fui muito mimada, elas judiavam de mim dizendo que eu era adotada. Sempre o irmão mais velho tem uma coisa que pega com o irmão mais novo, não tem? Então, eles diziam, te largaram aqui na porta, no latão de lixo, nós ficamos com pena e pegamos você. Era isso que elas me diziam. Mas eu me sentia tão amada que sabe o que eu dizia para elas? Não faz mal, o pai e a mãe gostam mais de mim. E ao longo da minha vida, eu ouvia que eu tinha sido largada no latão de lixo. E todas as vezes eu declarava, não faz mal, o pai e a mãe gostam mais de mim. E isso me trouxe uma percepção muito clara a respeito de adoção. Eu acho que se um dia, nunca aconteceu do meu pai e minha mãe realmente dizer, você realmente foi achada no latão de lixo, não sei. Né? Quem sabe foi um segredo de família que morreu com os meus pais, não sei. Isso nunca aconteceu. Mas, justamente por eu afirmar isso com tanta contundência, a minha percepção a respeito de adoção sempre foi que o filho adotado, ele é mais amado do que um filho natural. Essa é a minha percepção pessoal. Por quê? Porque filho natural você gera, você vai para a maternidade, nasce. Se ele nasceu narigudo, se ele nasceu sem cabelo, com cabelo, se ele nasceu com um dedinho torto, do jeito que ele nasceu, você aceita, ele é seu, né? Foi gerado de você. Se tiver que corrigir alguma coisa, você vai lutar para corrigir, para fazer, mas ele é seu. Agora, o filho adotado, você vai até um lugar onde há uma quantidade imensa de crianças. E você começa a olhar, olha para um,
olha para outro, avalia a postura de um, avalia a postura de outro, tem percepções a respeito deles, e de repente, num determinado momento, você diz, me dá esse aqui. É esse aqui que eu quero. Eu acho que é esse que vai se encaixar bem na minha família. O filho adotado, ele é escolhido. Há opções. Diferente do filho natural. Você não vai lá, depois que nasceu lá no berçário, e diz, não, vamos trocar. Eu acho que não, né? Vai combinar mais com você, vamos fazer um... Não. E justamente por você saber que aquele filho que você está adotando, ele passou por dificuldades, ele foi rejeitado, ele passou por situações, você ainda vai se desdobrar com maior empenho para demonstrar o seu amor para que essa criança finalmente entenda que ela é amada, que ela é desejada, que ela é escolhida e acolhida numa família, não é assim? E é exatamente sobre isso que nós temos, nesses dias, sido ministrados. Eu queria que você abrisse comigo em Romanos 8. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 17, é o mesmo texto que lemos na semana passada. E é justamente para que essa convicção a cada dia seja gerada com mais contundência no seu coração. E a minha oração com relação a esta noite é que você, assim como o Espírito Santo tem feito comigo nesses dias, ao receber esses pequenos afagos da presença e do amor do Deus Todo-Poderoso, você também possa ser constrangido por esse amor. Que ao você se deparar com esta realidade, que você também se sinta tão amada, tão amado, o quanto o Espírito Santo tem feito eu me sentir nesses dias. Diz assim, o versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas recebam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Adoção é um termo legal. Está lá no Código Civil do país. Existe um capítulo lá, uma parte do código que fala sobre adoção. E adoção é um termo legal que denota uma mudança de posição. O que isso quer dizer? É uma alteração. Você era filho de João, agora você é filho de Marcos. Denota uma mudança de posição. Você pertencia à família Silva e agora você pertence à família Souza. Na adoção legal, há uma mudança de nome e uma mudança de filiação. Quando alguém é adotado, vai-se ao cartório e aquela pessoa que era Maria da Silva, agora ela vai passar a ser Maria de Souza. Por quê? Porque Souza é o sobrenome da família que está acolhendo ela agora. Os pais que eram Adão e Eva, agora é Deus Todo-Poderoso. E isso tudo consta nesse documento
que é a adoção legal. Agora, a adoção espiritual, com a qual nós acabamos de ler, que está relatado lá no texto de Romanos, é mais do que isso. Há uma mudança de nome, há uma mudança de filiação, mas também há uma mudança de natureza. E isso é sobrenatural. Por quê? Porque nós que éramos maus, perversos, mortos em nossos delitos e em nossos pecados, morremos com Cristo e com Ele ressuscitamos para uma nova vida. E ao ressuscitar com Ele para essa nova vida, nós nascemos semelhantes a Ele, com a mesma natureza de Cristo Jesus. Todas aquelas mazelas que faziam parte da nossa vida antes de sermos adotados por Cristo, agora já não fazem mais. Lembra do texto? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É essa a grande diferença entre a adoção legal e a adoção espiritual. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui no livro de Romanos. Paulo explicava para aqueles romanos daquela época o que acontecia quando a gente reconhecia a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O que acontece quando a gente reconhece Jesus? Quando nós nos encontramos com Jesus, reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, o que acontece conosco? Nos tornamos filhos de Deus. Glória a Deus! Simples assim. Simples assim, eu olho para Jesus, o reconheço, digo, realmente, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Me rendo a Ele. Levanto daquele lugar como filha. E é exatamente isso que Paulo está narrando nesse texto. Na cultura romana da época, isso é maravilhoso. Eu chorei quando eu percebi essa realidade. Digo, oh Deus. Na cultura romana da época, o filho adotado perdia todos os direitos da família anterior. Você não entendeu, vou falar de novo. Na cultura romana da época, o filho, quando era adotado por uma nova família, ele perdia todos os direitos da família anterior. O perdia está deixando você confuso, né? Sempre que fala que perde, diz, não quero perder nada não. Não quero perder nada, eu gosto, não gosto de perder. Aí eu falei para você que perdia tudo, você diz, não sei se eu estou gostando não. A pastora está empolgada, mas não tô achando esquisito esse negócio de perder. Gente, o que era teu antes de Jesus? A morte, você perdeu a morte. Ai, que ruim perder a morte, gente. O que mais que você perdeu? O pecado. Ai, que ruim perder o pecado, gente. Era tão bom ser pecador. O que mais que você perdeu? A condenação. Olha que ruim perder a condenação, gente. Meu Deus do céu. O que mais que você perdeu? A acusação. O que mais que você perdeu? A culpa. O domínio, o que mais? A escravidão, o que mais? A velha natureza. Você não está começando a perceber que foi maravilhoso ter perdido tudo isso, meu amigo? Querido, quando você foi adotado, tudo aquilo que era da velha família você perdeu, já não faz mais parte da sua vida. Ficou com aquela velha família, agora você faz parte de uma nova família.
E a notícia que ainda complementa essa, que é você ter perdido tudo aquilo que era da velha família, é que você recebeu tudo aquilo que é da nova família. Você ganhou tudo aquilo que essa nova família tem. O que a família de Deus tem, meu querido? Amor, que mais? Vida eterna, que mais? Salvação, que mais? Paternidade, que mais? Perdão, paz, presença de Deus. Você está conseguindo entender essa dimensão? Você perdeu tudo aquilo que você devia perder mesmo, que não prestava. E agora você recebeu tudo aquilo que o Deus Todo-Poderoso tem para você como família dele. Tudo aquilo que pertencia àquela velha família foi lançado para trás. E os direitos dessa nova família agora são uma realidade na sua vida. Se a Bíblia afirma que se nós crermos em Jesus, eu já sou filha, o que me impede de viver como filha? Olha lá, ó, já deram a cola para você. O que me impede de viver como filha? Falta de fé. Se a única coisa que é preciso é crer, o que me falta então para me sentir assim? É ter fé, realmente crer que essa obra foi completa na minha vida. Pensando sobre isso, eu fiz uma sequência lógica aqui para você. Se eu sou escrava, lembra que a ministração era ser filho ao invés de ser escravo, certo? Se eu sou escrava, o que acontece? Eu não creio. Se eu estou na situação de escrava, eu continuo não crendo naquilo que a Bíblia diz para mim, certo? Se eu não creio naquilo que a Bíblia diz para mim, eu não alcanço aquilo que a Bíblia diz que é para mim também, certo? Se eu não alcanço, o que acontece? Reforço ainda mais a minha posição de escrava. Vira um círculo vicioso. Sou escrava, não creio, não alcanço, continuo como escrava. Sou escrava, não creio, não alcanço, continuo como escrava. Sou escrava, não creio, não alcanço, continuo como escrava. O segredo é crer. Porque se eu creio, eu sou filha. Se eu sou filha, o que diz lá no nosso próximo slide? Se eu sou filha, eu creio. Se eu já estou na posição de filha, é porque eu criei. Se eu creio, eu alcanço aquilo que a Bíblia tem para mim. Se eu alcanço, isso ainda reforça ainda mais a minha posição de filha. Esse é um círculo, ao invés de vicioso, é um círculo virtuoso. Porque eu creio, eu sou filha, eu creio, eu alcanço, eu continuo sendo filha, eu creio, eu alcanço e eu continuo sendo filha. E assim eu caminho realmente em triunfo, em vitória, como foi aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida. O segredo está em crer, em ter fé, em caminhar realmente naquilo que a Bíblia diz para a minha vida, confiando naquilo que o Senhor Jesus disse a nosso respeito. A dúvida é algo que existe desde a criação do mundo. Quando nós formos olhar a situação de Adão e Eva lá no jardim, que levou a Eva a pecar, a única coisa que a serpente fez foi gerar dúvida no coração de Eva. Se você prestar atenção, se você voltar a ler o texto lá em Gênesis, você vai ver que a serpente chega assim para Eva: é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Preste atenção lá na palavra, vá conferir quando você chegar em casa.
A serpente não chega assim para Eva e diz, ó, come a maçã aí. Não foi assim que ela chegou, não. Ela chega gerando uma dúvida no coração da Eva. Daí, ela pergunta assim para Eva, é verdade que você não pode comer de nenhuma? Aí a Eva começa a pensar, nossa, não era isso. Mas o que era mesmo? Já não sei, não tenho bem certeza do que era. Tem uma que eu não posso comer, parece, mas não lembro bem o que foi, como é que foi. Pergunto para você. Quando você está num dilema diante de você, diante de uma situação em que você pode pecar, que você pode errar, que você pode se afastar da presença do Senhor, o que acontece no seu coração naquela hora? É exatamente isso que acontece. Ah, mas será que é assim mesmo? Será que se eu fizer isso mesmo, será que eu vou realmente me afastar de Deus? Será que Ele vai ficar bravo comigo? E aí eu começo a questionar, mas será que foi isso mesmo que Ele disse? Acho que é um pouquinho, não tem problema. Aquela mentirinha, né? Não está fazendo mal para ninguém. E essa dúvida vai tomando forma, vai tomando espaço do nosso coração, e aí nós começamos a duvidar de tudo. E ao duvidar, nós começamos a pecar. Dúvida tem a seguinte definição: falta de certeza, incerteza sobre a veracidade de um fato, ausência de convicção, ausência de fé, condição em que há falta de confiança. E ao ler isso, eu fiquei tão envergonhada. Chorei de novo. Por quê? Porque se eu tenho dúvida, eu tenho dúvida a respeito do meu pai. Eu estou colocando em xeque o caráter de Deus quando eu gero no meu coração a dúvida. Será que Deus não é digno da minha certeza, da minha confiança, da minha fé? Quando eu li ali incerteza sobre a veracidade de um fato, veio ao meu coração com muita contundência que eu já chamei Deus de mentiroso muitas vezes. Concorda que não tem meio termo? Ou eu afirmo com certeza que aquilo que Deus disse é correto, ou eu estou duvidando dele. O que acontece quando alguém duvida de você? Se eu chegar para alguém e disser assim, Fernando, ó, depois da ministração aqui vai ter cantina hoje, tá? Aí o Fernando entrou, não viu nada na cantina, não sentiu o cheiro de nada. Ele olha para mim e diz assim, pastor, você tem certeza que vai ter cantina hoje? Se eu não fosse nova criatura, ia dizer, Fernando, tá duvidando de mim? Você também ia fazer assim, né? Acho que sim, ia. Eu já fiz algumas vezes. Mas quando nós permitimos que a dúvida se instaure em nosso coração, nós estamos simplesmente dizendo que Deus não é digno de confiança. Que pode ser que Ele tenha se enganado, que pode ser que não seja bem assim, e que eu devo verificar antes de botar a minha fé, a minha confiança nele. Sendo que Deus jamais, em momento algum, nos deu qualquer indício para que nós pudéssemos duvidar do caráter e da posição dele.
E pensando sobre isso, eu cheguei a uma seguinte conclusão. É uma frase que está martelando na minha cabeça. Só alcançaremos aquilo que nós pudermos crer. E aí está o segredo, quem sabe, de muitas coisas que você tem buscado ao longo do tempo e ainda não alcançou. Só alcançaremos aquilo que nós pudermos crer. Se nós não cremos, a nossa vida é pautada em probabilidades. Tudo que nós vamos fazer, nós fazemos assim rapidamente uma estatística na nossa cabeça para saber se vai dar certo. Né? Nós avaliamos a situação e daí dizemos, ó, não, vamos por esse caminho, porque dessa forma tal coisa vai funcionar. E às vezes nós fazemos, por estarmos acostumados a agir assim, nós fazemos isso com a palavra de Deus também. Eu queria colocar para você aí um texto de Filipenses 4:19. Um texto que todos nós gostamos da palavra. Você pode ler comigo? Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as riquezas em glória, por Cristo Jesus. Você não gosta desse texto? Qual é a mensagem para você a respeito desse texto? Do que você se apropria ao ler esse texto? Qual é a promessa que está aí para você? O Pablo está me dizendo que esse texto traz para a vida dele um suprimento das necessidades dele. É isso que é para você também? Você também entende assim? Sim ou não? Eu quero dizer para você que é muito mais do que isso. Você quer ler de novo? Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as riquezas em glória, por Cristo Jesus. O que você entende? Oba, graças a Deus, não vou passar necessidade como cristão. Porque Deus diz que vai suprir pelo menos a minha necessidade. Você já está assim numa posição legal. Não é isso que se entende? Como que Deus vai te suprir? Em função da tua necessidade ou em função do que Ele tem? O texto diz que Deus vai te suprir segundo as riquezas dEle em glória. Ou seja, Deus não vai te dar uma migalhinha para suprir a tua necessidade. Ele tem riqueza e glória para suprir você. Você está conseguindo entender que está torcido o negócio? Nós lemos ali, minhas necessidades, que bom. Deus está dizendo que Ele tem riqueza e glória para suprir a sua vida. Não está limitado à tua necessidade, está abastecido na riqueza que Deus tem. Qual é a dimensão daquilo que Deus tem para abençoar a sua vida? Você acha que é só o suprimentozinho da sua necessidade? Ele tem riquezas insondáveis para suprir a sua vida. É com essas riquezas que Ele quer te suprir. Mas nós, como ficamos tão limitadinhos, assim, as necessidades. Ufa, glória a Deus. Deus quer trazer todos os seus tesouros para suprir a vida dos seus filhos.
O suprimento dele está baseado na riqueza e na glória que ele tem, não na sua necessidade, meu querido. O que ele tem é muito mais do que você precisa. É isso que está à minha e à sua disposição. É esta dimensão com a qual ele quer nos abençoar. O limite não está naquilo que eu preciso, mas está naquilo que Deus pode me dar. O que Ele vai acrescentar na minha vida não está limitado àquilo que eu preciso. Muitas vezes nós gastamos a nossa vida tentando amealhar, arrecadar e manter aquilo que nós temos. Na posição de filhos, a nossa forma de viver deve ser de desfrutar, de usufruir de tudo aquilo que o Senhor já nos deu e que vai continuar nos surprindo com as suas riquezas e com a sua glória, porque somos filhos. Queria que você abrisse comigo em Lucas 15. Lucas 15. A partir do versículo 11, tem uma história muito conhecida. Aqui nesse texto, está relatado o texto do filho pródigo. Eu não vou ler todo o texto com você, porque eu quero chamar a tua atenção para uma situação específica aqui. O texto aqui relata a situação de um homem que tinha 2 filhos, um homem rico, que tinha uma boa condição financeira, e num determinado momento da sua vida, o filho mais novo chega para ele e diz: pai, eu quero a minha herança. Eu quero a minha herança, eu quero desfrutar, eu quero usufruir da minha herança. E esse pai pega essa parte que cabia ao filho mais novo, entrega para esse filho pega as suas riquezas e se afasta do seu pai, vai viver a sua vida. Com o passar do tempo, esse filho gasta todos esses recursos, dilapida todo o seu patrimônio, e de repente está passando fome. Aproveitou tudo que podia aproveitar, e de repente se viu na miséria. Quando se viu na miséria, a ponto de estar comendo a ração de porcos, ele lembrou que na casa do pai dele havia muita fartura. Que na casa do pai dele havia abundância. E ele diz: eu vou botar meu orgulho na sacola e vou lá bater na porta do meu pai. Vou pedir perdão para o meu pai e vou pedir para que ele me acolha, não agora mais como filho, mas como empregado. Porque até os empregados na casa do meu pai passam muito melhor do que eu estou passando. E essa decisão esse rapaz toma, e ele começa o seu retorno para a casa de seu pai. E aqui, onde eu quero ler com você, narra exatamente a chegada desse filho na casa do pai, lá no versículo 21. Diz assim: o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrarmos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou uns dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão mais novo voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha,
Todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Deixa eu repetir isso para você. O filho mais velho disse: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo em seus serviços e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e nos alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Duas situações. E as duas situações que eu quero avaliar com você para ver qual é a sua posição de filho hoje. A primeira situação é do filho mais novo. Ele entendeu que ele era herdeiro. Você consegue perceber que ele entendeu que ele era herdeiro? Tanto entendeu que requereu a sua herança. Ele entendeu que ele era herdeiro, requereu a sua herança e gastou a sua herança. Qual foi o erro do filho mais novo? Foi o fato de valorizar mais a herança do que o pai. O filho mais novo acreditou que somente o fato dele ter uma herança garantia para ele um futuro promissor. Garantia para ele uma boa situação. Garantia para ele uma estabilidade, uma tranquilidade de vida. O que aconteceu? Se frustrou. Porque a herança sumiu e de repente ele se vê sem pai e sem herança. E o filho mais velho? O filho mais velho é aquele mocinho bonito da história, aquele que é o bonzinho. Toda a história, quando a gente lê, a gente acha o mocinho e o bandido, não é assim? A gente lê ali do mais velho e diz: poxa, que cara legal, ele obedecia, ele era bonzinho com o pai. Realmente, era uma virtude desse filho ser obediente. Só que ele nunca entendeu que ele era filho. Ele mesmo declarou que durante a vida toda ele trabalhou como? Você consegue entender que a posição dos dois estava errada? O primeiro valorizou a herança, se afastou do seu pai, desobedeceu e perdeu tudo. O pai e a herança. O mais novo tinha o pai, tinha a herança, estava tudo à sua disposição, era obediente, mas nunca entendeu a sua posição. Estava ali, mas continuava como um escravo, se portava como um escravo, desfrutava da vida como um escravo. E uma dessas posições pode ser a nossa nessa noite. Quem sabe você que está aqui é aquele filho interesseiro que só quer saber da herança. Eu vou na igreja porque me disseram que na igreja tem bênção. Se tem bênção, eu quero. Me disseram que o Deus que lá se congrega é um Deus muito rico, que tem muitas riquezas, que pode me suprir em tudo. Pode suprir as minhas necessidades em glória. Pode até usar o texto da palavra para garantir a sua situação. Mas você esqueceu que a maior de todas as riquezas não está na herança do pai. Está no fato de você viver como pai e filho. Desfrutando, se relacionando, experimentando, sim, da herança do Senhor, mas como consequência. Vivendo uma vida de devoção, de obediência, de troca de experiência, de troca de vida.
se alegrando na presença do Pai. Ou quem sabe você é aquele bonzinho, obediente. Não, eu não faço isso porque a Bíblia diz que eu não posso fazer. Ótimo, continue fazendo assim. Não, eu não ajo assim porque a Bíblia não me orienta assim. Ótimo. Mas você precisa entender que Deus é o seu Pai. E que você não é escravo. Que você é filho. Você tem todo o direito de sentar no colo do seu pai. De receber um abraço. De receber uma direção, uma orientação. Qual é a sua posição de filho hoje? Seu interesse está na herança? Você prefere a herança do que seu pai? Ou você valoriza a situação do pai, mas você vive como escravo? Essa é uma avaliação que precisamos fazer. Se não queremos viver assim, nós precisamos crer. Nós precisamos crer em tudo aquilo que o Senhor declarou a nosso respeito. Em toda a obra que o Senhor Jesus já fez naquela cruz. Em tudo aquilo que está à nossa disposição e que nós podemos desfrutar. O Senhor tem uma vida abundante para nós. O Senhor tem plenitude para mim e para você. Mas isso só vai se revelar e ser uma realidade na nossa vida quando nós entendermos realmente que somos filhos, amados e herdeiros. E que nós podemos desfrutar. Que a nossa vida pode ser uma vida realmente de filho de Deus nessa terra. As situações vão continuar acontecendo, os problemas vão aparecer. Mas é muito diferente quando nós temos certeza que nós temos um pai que vai cuidar da nossa situação. Quando nós entendemos quem é o nosso pai, nós podemos andar em confiança. Mesmo que a gente faça algumas besteiras, a gente pode se voltar a Ele, pedir perdão, pedir misericórdia, pedir graça, pedir orientação e permanecer como filho. Essa é a posição que o Senhor tem para nós como filhos. É assim que Deus quer agir comigo e com você. Não é uma paternidade distante. Eu não sei qual foi a sua experiência de pai. Eu não sei como você vivenciou esse relacionamento com o seu pai terreno, seu pai carnal. Mas eu quero dizer para você que Deus é o melhor pai de todos. E que Ele quer realmente suprir a sua vida de amor, de graça, de orientação, de direção, de posição, para que você realmente viva como uma filha do Deus Todo-Poderoso nessa terra. Como um filho do Deus Todo-Poderoso. Não mais escravos, não mais vivendo de migalhas, não mais vivendo aprisionada nas situações daquela velha família. Mas agora, no padrão da sua nova família. Na família de Deus nessa terra. E eu queria lembrar você, antes de nós finalizarmos, algumas coisas a respeito que a Bíblia diz sobre você. Você sabia que a Bíblia fala sobre você? Você nunca percebeu, quando estava lendo a Bíblia, que tem muita coisa que é a seu respeito lá na Bíblia? Eu quero te incentivar a ler e se apropriar daquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Segundo a Bíblia, você é um filho de Deus. Está fora o texto que nós já lemos, está lá em João 1,12. A Bíblia diz que, contudo, aos que receberam, que creram no seu nome,
foram feitos filhos de Deus, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que agora você é amigo de Deus. A Bíblia diz que você é amigo de Deus porque o Senhor já revelou para você quem é Deus. E agora, quando nós entendemos quem é Deus, nós somos amigos dele. Você é uma nova criatura. Já citei aqui, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós fomos justificados. Romanos 5:1 diz, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fomos supridos. Você não vai mais se esquecer, tá? Para você ajeitar aí na sua anotação. Filipenses 4:19, que é justamente o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas. Não está pautado na minha necessidade, mas nas gloriosas riquezas do meu Deus. A Bíblia também diz que eu sou um membro do corpo de Cristo. Fala assim em Coríntios, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, faz parte desse corpo. A Bíblia também diz que eu sou redimida e perdoada. Glória a Deus. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. A Bíblia também diz que eu sou livre de condenação. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também diz que eu sou alvo do amor de Deus. Eu fiz questão de colocar que eu sou alvo do amor de Deus. Eu tenho me visto assim, sabe aqueles alvos realmente, aqueles de joguinho de dado? É assim que eu tenho me sentido e é assim que eu oro para que você se sinta também. Que diariamente você receba muitos dados do amor de Deus na sua vida. Da revelação do amor de Deus. Porque o amor você já tem recebido, só você não tem entendido, meu querido. E esse texto diz, quem nos separará do amor de Deus? Será fome, será nudez, será angústia, será espada? Nada, absolutamente nada pode nos separar desse amor. A Bíblia também diz que nós somos firmes em Cristo, e é o próprio Deus que nos firma em Cristo. A Bíblia também diz que nós somos cidadãos dos céus. A Bíblia diz que nós somos corajosos e cheios de equilíbrio. A Bíblia diz que nós somos testemunhas de Cristo. E que nós somos embaixadores e ministros da reconciliação. Eu poderia continuar colocando muitos itens aqui. Mas eu vou colocar essa lista nos grupos, para que os líderes repassem para vocês. Com o propósito que vocês façam dessa lista o seu devocional nessa semana. E como eu disse, a minha oração é que a cada texto, a cada revelação que o Espírito Santo trouxer ao seu coração, que você se sinta realmente esse alvo do amor de Deus. Que você realmente sinta a sua posição de filho, de herdeiro. Que você realmente entenda a sua posição, que não foi conquistada por você, mas que foi a você entregue, doada por aquele que te adotou na sua família. Por aquele que te escolheu diante de tantas possibilidades. E fez de você a família de Deus. Fez de você um homem, uma mulher que faz parte da família de Deus. Eu queria que você se colocasse em pé comigo. E para finalizarmos, eu quero fazer a mesma confissão que fizemos na semana passada. Cantar antes? Esse texto está em Romanos 8,15. É o texto que nós lemos no início.
Meu estímulo para você é: continue falando, 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 falando esse texto. Decore. Fale várias vezes durante o dia na tua casa. Sabe por quê? Porque nós falamos de falta de fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Somente quando você repetir muitas vezes, somente quando você entender essa dimensão, é que seu coração realmente vai crer. E lembra da frasezinha lá? Que nós só vamos alcançar aquilo que nós pudermos crer. Então o segredo é: declare a palavra, se aproprie da palavra, viva a palavra, ande por fé na palavra, se mova como filho. Vamos ler juntos? Eu reconheço e concordo e confesso o que Deus diz ao meu respeito. Está escrito em Romanos 8,15, que eu não recebi um espírito de escravidão para viver atemorizado, mas recebi o espírito de adoção, por meio do qual eu posso clamar: Abba, Pai. Está escrito em Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Está escrito em Romanos 8,17, se eu sou filho, sou também herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com eles passaremos momentos inesquecíveis. Glória a Deus! Louvado seja! Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão,
Eu